Existem muitos relatos sobre experiências sobrenaturais. Afinal de contas, o que seria o mundo espiritual e sobrenatural? Ele existe de verdade? Ou seria apenas um engano do cérebro, onde o nosso órgão maior prega peças em nossa visão? Será que de fato existem experiências sobrenaturais? Ou as pessoas estão com um sério problema de esquizofrenia e estão vendo alucinações? Há séculos e milênios existem registros de relatos sobrenaturais, registros de coisas que não se podem explicar. Eu não sei se você já teve uma experiência dessas. Eu não sei dizer se você já passou por uma situação arrepiante. Talvez você conheça pessoas que relatam ter passado por situações inexplicáveis. Bem, a única certeza que eu tenho é que eu, Tio Lu, tive várias experiências sobrenaturais e vim aqui hoje compartilhar uma delas com vocês. Vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho a dizer? Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Há uns anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para produzir um documentário sobre religiões de matriz africana. E eu comecei a me aprofundar no tema. Conversei com várias pessoas sobre o tema, sobre os assuntos, pesquisei as lendas, mitologias, visitei lugares e aprendi um pouco sobre a cultura das religiões afro-brasileiras. Nesse meio percurso, eu conversei com algumas pessoas que relataram experiências sobrenaturais com essas entidades. E de fato achei um pouco interessante cada história que eu ouvia. Porém, grande parte delas eu acho que eu não acreditava muito. Na verdade, eu nunca duvidava do mundo sobrenatural, mas de fato eu tinha minhas dúvidas ainda acerca disso. Eu ainda acreditava que poderia ser caso de esquizofrenia da maioria das pessoas. Pesquisando e fazendo visitas a muitos lugares, eu pude perceber que a maioria das experiências sobrenaturais com religiões de matriz africana eram bastante similares. Bom, agora eu vou entrar na minha experiência sobrenatural. Eu estava me aprofundando mais ainda sobre o assunto. Então eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda, mas não praticando isso espiritualmente. Eu comecei a ir para fazer pesquisa de campo. Nesse meio termo, eu conheci uma moça que era a mãe de santo mais nova daquela localidade. Então nos aproximamos e ela me ajudou muito com o meu trabalho, me tirando dúvidas. E um certo dia ela resolveu jogar búzios para mim. Eu falei, não precisa, eu não acredito nessas coisas, eu só estou fazendo uma pesquisa de campo. Mas ela falou, olha,
para que eu continue a te ajudar no seu trabalho, você tem que permitir que eu jogue búzios para você, senão eu não vou colaborar mais contigo. Como para mim, tanto fez como tanto faz essas coisas, eu não influencia na minha vida em nada isso. Falei, não, tudo bem, pode jogar aí os búzios, tarô, qualquer coisa que você desejar. Então ela me levou até uma sala pequena, me fez sentar na cadeira. Havia um cheiro de incenso muito forte no ar. E existia uma música de fundo tocando bem baixinha. Era um ambiente um pouco assombroso e sinistro. Então, ela fechou os olhos e jogou os búzios. Quando ela jogou os búzios, ela deu uma tremida no seu corpo. Algo arrepiante. E eu senti que aquilo foi algo espontâneo e não forçado. De repente, ela abriu os olhos e disse para mim: quem está cantando aqui agora é o seu orixá. Eu não acreditava e nem acredito que isso seja influência na minha vida. Porém, algumas coisas que ela relatou fazia bastante sentido. Ela disse: o seu orixá está cantando aqui. O seu orixá é tal, eu não vou dizer o nome aqui, e você tem essa e essa e essa qualidade e defeito. E ela falou os segredos da minha vida que não tinha condição de mais ninguém saber. Eram coisas muito pessoais que eu não falaria para ninguém, mas ela soube. Ou seja, a entidade que se manifestou ali, ao lado dela, é quem disse tudo isso. Quando ela estava comigo, ela alegava que ela via todas as entidades que me seguiam. Entidades que queriam andar na minha vida, que queriam controlar a minha vida. E que de certa forma, entre aspas, segundo ela, me protegiam. E ela conversava com essas entidades quando estava comigo. Neste momento, de repente ela ouviu um grito terrível. E ela disse: eu estou ouvindo um grito terrível. E eu falei para ela: e que grito é este que você está ouvindo? Eu estou ouvindo o grito de uma mulher. É o grito de um Exu chamado Maria Padilha que atrapalhou a sua vida. Se vocês assistiram aí um vídeo passado onde eu falo sobre Exus, eu disse que aconteceu algo negativo comigo em relação a este Exu chamado Maria Padilha. E eu disse que contaria essa experiência em um outro vídeo. Não vai ser nesse. Não vai ser neste vídeo. Eu vou contar outra experiência sobrenatural aqui agora. E ela disse que esse Exu estava fazendo coisas terríveis, ainda trabalhando em minha vida. O mais intrigante era que eu não havia comentado nada com ela. E eu já havia passado uma experiência negativa com essa suposta entidade. Porém, eu não sabia que as coisas ruins que estavam acontecendo na minha vida estavam relacionadas a esta entidade chamada Maria Padilha. Isso eu vou contar em outro vídeo com detalhes. Então eu comecei a ficar um pouco com medo. Afinal de contas, quando você está apenas com intuito profissional, atuando em uma área, fazendo pesquisa, e de repente uma pessoa começa a falar coisas sobre a sua vida, sobre a sua intimidade, mesmo que você não tenha contado nada a ela, isso é, no mínimo, assustador. Então ela disse: olha, você precisa urgentemente cuidar da sua vida espiritual. Você precisa fazer alguma coisa para que os seus caminhos possam se abrir, porque esta entidade está te atrapalhando. Eu ainda um pouco resistente, eu disse: olha, você me desculpe, mas eu não acredito muito nessas coisas. Mas no fundo, eu acreditava sim, eu estava começando a acreditar com esta experiência. Então, ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse o seguinte: você lembra dessas situações assim, assim, assim? Situações que eu não vou contar. Eu falei: sim, eu me lembro. Mas como você sabe disso? Ela disse: estão me contando aqui.
As entidades que acompanham o seu caminho estão me contando tudo. Tudo sobre a sua vida. E ela contou situações que eu passei inclusive quando eu era criança. Inclusive, que eu já havia visto essas entidades, só que eu não sabia que eram. Como assim, tio Lu? Vou explicar. Ela olhou nos meus olhos mais uma vez e disse: Lu, você vê coisas e não sabe que vê. Você viu muitas coisas e não sabe que viu. Você tem um senso espiritual muito forte. Você já viu entidades e anjos, porém você não sabe que os viu. Como assim, tio Lu? Vou explicar. Segundo ela, eu já vi seres sobrenaturais, materializados quando criança, quando pré-adolescente, e eu não sabia o que estava acontecendo. Pensei que eram pessoas comuns. Nesse dia eu fiquei bastante intrigado e fui para casa com as minhas anotações, preparando o texto para que eu pudesse levar o meu trabalho adiante. Porém, havia uma situação diferente agora. Eu estava começando a ter a minha experiência sobrenatural nesta área. Então, durante as noites que se seguiram, eu comecei a ter experiências nada agradáveis. Eu comecei a acordar com gente me chamando, e quando eu olhava não tinha ninguém. Eu comecei a acordar ouvindo gritos terríveis. Sim, gritos horripilantes. E eu acordava sufocado. Eu acordava sentindo uma mão em minha garganta, apertando e me sufocando. Sim, eu comecei a ouvir vozes durante a noite, e essas noites que se seguiram foram noites bastante turbulentas. Então, eu comecei a ficar com um pouco de medo. Sim, eu fiquei bastante assustado. Afinal de contas, tudo isso era algo muito novo para mim. Então, um dia, eu voltei a me encontrar com esta mãe de santo. Como eu disse, era a mãe de santo mais nova da localidade que eu estava. Ela devia ter seus 27 anos. Então fizemos uma amizade. E por ela ser uma mulher muito bonita, é claro que eu me senti atraído por ela. Mas não queria me envolver. Afinal de contas, eu estava apenas querendo fazer um trabalho. Mas a mulher era muito bonita. E aconteceu o que teve que acontecer. Mas esses detalhes não vêm ao caso. Mas aconteceu sim, antes que vocês perguntem. Afinal, ela era muito bonita, mas muito bonita mesmo. Vamos continuar. E uma vez fomos à praia. Era uma praia num lugar paradisíaco, pouco movimentado. E para ter acesso a essa praia, nós tínhamos que passar por uma estrada de terra. Uma estrada de terra vermelha que não passava quase ninguém. Era praticamente deserto. Dificilmente você via alguém fazendo este caminho para ir até a praia que nós estávamos indo. E quando nós voltamos, estávamos saindo da praia e estávamos voltando por essa estrada. Era final de tarde. Estava próximo ao final de tarde, devia ser umas 4 horas da tarde mais ou menos. Então eu vi um trabalho, um ebó como chamam, né? Um trabalho de macumba ali no meio da estrada. E eu comecei a fazer brincadeiras com aquele trabalho, brinquei. E ela, olha, não brinca com isso. E eu, pra fazer uma zoeira com ela, uma trollagem com ela, comecei a brincar, falando chuta que é macumba, essas coisas. Comecei a tirar uma com a cara dela. Então, de repente, quando nós olhamos pra frente, haviam 2 homens se aproximando. Eles tinham a aparência de hippies. Estavam de bermuda, chinelo de couro, camiseta, barbados, óculos escuro. Um estava de óculos escuro e o outro não estava.
Então, eu comecei a me perguntar, nossa, eu tava olhando pra frente agora e não vi ninguém. Como é que esses caras apareceram aqui do nada? Eles devem ter saído do meio da estrada, mas não tinha como, sobrinhos. Não tinha como, porque não tinha casas do lado na estrada, era só mato, né? E mesmo assim não era mato alto. De um lado tinha um rio e do outro lado era um mato rasteiro. E a estrada, nós estávamos bem no meio dessa estrada. Enfim, mas aí eu falei, não fiquei fazendo muitas perguntas. Esses homens se aproximaram de mim. Ela ficou assustada. E esses homens tinham um cheiro estranho, um cheiro que lembrava enxofre, um cheiro muito forte, que exalava deles. E eu, por incrível que pareça, não senti medo de nada. E ela foi se afastando aos poucos. E os homens olhavam para ela e riam. E aí um deles disse, tudo bom com você? Que bom te encontrar aqui nessa estrada, deserta, sozinho. Eu falei, nós nos conhecemos de algum lugar? E ele disse, sim, eu conheço você muito bem. Eu imaginei que ele me conhecia porque na época eu trabalhei em um programa de TV. Ele não estava alegando que me conhecia do programa de TV. E aquela situação foi ficando bastante estranha. Então eu disse, de onde nos conhecemos? E ele deu risada e tirou o óculos escuro. O olho dele era vermelho ao extremo. Mas eu pensei que o olho dele estava vermelho porque ele estava fumando maconha ou coisa do tipo. Então ele me mostrou uma corrente de prata e outra de ouro e disse, você quer comprar? Eu disse, não, eu não tenho dinheiro. Então um deles falou, mas como você não tem dinheiro? Você não tem dinheiro porque você não quer, porque recursos você tem. A hora que você quiser, você pode ter muito dinheiro. E eu falei, mas eu não quero comprar, eu não posso comprar. Então eles ainda insistiram para que eu ficasse com a corrente e depois eles voltariam para me cobrar as correntes. Eu falei, não, eu não quero. Então eles começaram a ficar nervosos, começaram a se agitar. E ela ainda estava com muito medo. A mãe de santo novinha, sim, ela estava com bastante medo. E ela segurou na minha mão, e a mão dela estava gelada e ela disse, vamos embora, por favor, vamos embora. Eu falei, não, vamos embora não, eles estão sendo desaforados comigo e eu não vou tolerar isso. Ela, por favor, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não tenho medo de ninguém. Porque vocês estão falando dessa forma comigo. Então quase que eu estava brigando com eles porque eu achei um desaforo isso. Achei um desaforo a maneira que eles estavam falando comigo. Só que eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, sobrinhos. Então um deles começou a rir e falou, tudo bem, nós vamos embora e vamos deixar você ir embora. Eu falei, por quê? Vocês acham que são alguma coisa para poder fazer algo com a minha vida? Vocês não têm capacidade de fazer nada contra mim. E eles começaram a rir e começaram a caminhar. E a mãe de santo me puxou para que eu continuasse o caminho. Então, quando eu estava caminhando com ela, um deles falou, ei! E eu olhei para trás. E ele disse, ainda hoje você não vai ver o pôr do sol. E por incrível que pareça, eu tive uma certeza em meu coração em dizer a seguinte frase. Olha, eu vou ver o pôr do sol hoje e amanhã verei o seu nascimento. E amanhã também verei o pôr do sol e do dia seguinte, pois a minha vida está no controle daquele que está no céu. Quem tem o controle da minha vida é Deus. Então só Ele sabe se hoje eu vou ver o pôr do sol ou não. E eu tenho certeza que o pôr do sol de hoje eu vou ver. E virei as costas. E ela começou a me puxar rápido, dizendo, vamos embora. Lembra quando eu falei pra você que você vê coisas e não sabe que viu? E eu disse pra ela, como assim? Ela falou, olha pra trás agora. Quando eu olhei, sobrinhos, os homens haviam desaparecido. Sim, não havia lugar para que eles pudessem entrar.
Não havia nenhuma casa, não havia mato alto, eles não teriam como entrar no rio e se afogado lá dentro, não tinha como, sobrinhos. Os homens desapareceram, evaporaram. Então aí eu fiquei um pouco assustado, sim. E eu perguntei para ela: o que foi isso que aconteceu? Ela disse: você estava brincando com o que não devia. Aquela oferenda era para essas duas entidades. O que você acabou de ver foram dois Exus muito perigosos, materializados. Como assim, tio? Materializados? Sim, eram materializados, porque eles me tocavam, eu podia sentir eles, eu podia tocar neles. Eu toquei na mão de um deles, eu senti eles. O cheiro era real, sobrinhos. Essa experiência sobrenatural foi muito marcante na minha vida. A partir disso, eu comecei a pedir mais proteção a Deus, porque a perseguição contra a minha vida foi terrível depois disso. Bom, essa foi uma das minhas experiências sobrenaturais mais marcantes. Em breve eu vou contar outras experiências sobrenaturais que tive e vou contar experiências sobrenaturais de outras pessoas. Se você tem alguma experiência sobrenatural que gostaria que o tio Lu contasse aqui no canal, nos envie a experiência. Grave um vídeo ou então mande em texto de maneira resumida ou detalhada, não sei, para que nós possamos contar a sua experiência sobrenatural aqui. Eu não espero que a maioria das pessoas acreditem no que eu estou falando, mas eu digo a vocês que isso foi verdade. Eu tenho um vasto histórico de experiências sobrenaturais. Eu tive as minhas experiências. Por isso que hoje eu acredito acredito fielmente que o mundo espiritual é mais real do que se pensa. E por isso não devemos brincar com ele. Eu faço esses vídeos não para colocar medo nas pessoas, mas para que as pessoas conheçam o lado obscuro das coisas, para que as pessoas conheçam que o mundo real, o sobrenatural, é mais real do que se pensa. E nós não devemos ter medo do lado obscuro das coisas. Não devemos ter medo do mundo espiritual. Nós devemos conhecê-lo para podermos aprender a como lidar com ele. Então, sobrinhos, se você possui alguma experiência sobrenatural e gostaria que eu retratasse aqui, nos envie a sua experiência, que vamos avaliar e, quem sabe, ela se transforme em um vídeo. Tudo o que eu contei aqui foram experiências minhas. O que eu contei aqui foram verdades. Eu não preciso mentir. Eu não menti, eu não inventei nada. Tudo foi real. Acreditar ou não é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Mais uma vez eu gostaria de convidá-los a serem patrocinadores deste canal. Se você gosta desse trabalho e acha que nós merecemos um incentivo, é muito importante esse incentivo que vocês nos dão. Então, torne-se um patrocinador do canal Tio Lu, através do Patreon. O link também está na descrição do vídeo. A partir de $1, você já ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.